Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 19, que está assim: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Pois bem, nós encontramos aqui Paulo e Silas, que estão presos, os apóstolos que estão presos, Pedro está preso, por causa da perseguição dos judeus. Pedro, então, está ali no cárcere, aguardando, então, o que as autoridades judaicas iriam fazer, mas, no meio da sua prisão, um anjo, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e libertou os apóstolos e fez com que eles voltassem para o templo e pregassem a palavra de Deus a respeito do reino dos céus. E eles assim o fizeram. É interessante, meu amado amigo, minha amada amiga, que o Senhor Deus nunca abandona aqueles que fielmente procuram pregar a palavra do Senhor e viver de acordo com esta palavra. O Senhor jamais abandona. Eles podem estar presos, eles podem estar em situações difíceis, delicadas, complexas, mas o Senhor nunca desampara aquele que está no centro da vontade dele. Essa é a primeira grande lição que eu tiro desse texto. Pedro estava no centro da vontade de Deus, pregando com ousadia a palavra de Deus para os judeus, e as autoridades judaicas que não eram simpatizantes do movimento que Jesus havia iniciado, haviam aprisionado os apóstolos, mas Pedro estava ali por causa da sua fidelidade, por causa do seu testemunho, e por isso Deus não o abandonou. O Senhor não o desamparou. Esta é a primeira grande lição que eu retiro desse texto, que se estivermos no centro da vontade de Deus, qualquer que seja a situação complicada que esteja nos envolvendo, aprisionando, querendo aprisionar até mesmo a nossa alma, não há como nos reter. Essa situação não há como nos destruir, porque Deus não nos desampara. Ele pode até mesmo enviar um anjo dele, dos seus exércitos, para nos libertar, porque estamos no centro da vontade de Deus. Eis o grande segredo, meu amigo, minha amiga. Se quisermos nos ver livres de determinadas situações constrangedoras, de determinadas situações que se assemelham a prisões em nossas vidas, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Porque desse modo, qualquer que seja a situação opressora, nós seremos libertos pela mão do Senhor, porque Deus não abandona os seus filhos. O Senhor não desampara os seus filhos. Pedro, então, ele foi liberto pelo anjo do Senhor, que abriu as portas do cárcere e ordenou a ele que voltasse a fazer exatamente o que ele estava fazendo antes de ser preso. Meu amigo, minha amiga, isso significa que a nossa missão de testemunhar, a nossa missão de pregar a palavra do Senhor a respeito do reino dos céus é uma missão que não deve parar. Nós temos que continuar. Podem existir pausas, podem existir momentos até mesmo desagradáveis, como este que Pedro experimentou em sua vida, mas nós devemos ter em mente que nós temos uma missão que precisa ser cumprida até o final das nossas vidas. É exatamente por esta razão que o Senhor, nosso Deus, nos mantém amparados,
nos mantém debaixo dos seus cuidados, para que esta missão continue a ser cumprida. Nós não podemos nos deter tão somente com as coisas desta vida. Muitas vezes nós nos engajamos nas nossas coisas, não que elas não sejam importantes, mas invertemos a ordem das prioridades. Nós imaginamos que aquilo que nós precisamos materialmente, aquilo que nós tentamos conquistar em termos materiais, sejam coisas mais importantes do que as coisas dos céus. Nós não podemos ter essa mentalidade. Nós temos que entender, em primeiro lugar, que há uma grande missão nas mãos de cada um dos filhos e filhas de Deus, qual seja a de pregar e testemunhar a respeito daquele que nos criou, nos amou e nos salvou. Isso para o resto das nossas vidas. Nós não podemos tirar das nossas mentes que essa missão é permanente, é até o final das nossas vidas. E é exatamente por isso que Deus, Ele mesmo, cuida dos seus filhos e filhas que estão no centro da sua vontade, que estão fazendo a sua vontade. Não há como ser desamparado por Deus se estivermos no centro da sua vontade. Essa é a segunda lição que eu retiro desse texto. A terceira e última lição que eu quero retirar desse texto aqui é que há coisas que podem nos aprisionar. Há coisas que têm poder, tem coisas nessa vida que têm o poder de aprisionar os nossos corações. De forma espiritual, de forma emocional, não importa, mas há coisas que querem nos aprisionar, impedindo-nos de louvar a Deus, de buscar a Deus. Não tenha medo, mantenha-se fiel, porque maior é o nosso Senhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há nenhum poder que possa superar o poder de Deus e por isso Deus tem o poder para nos libertar de qualquer jugo. Que essas 3 lições possam ficar muito bem gravadas em seu coração. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor possa abençoar ricamente sua vida e que você possa realmente crer que se você estiver no centro da vontade de Deus, o Senhor jamais desamparará a sua vida. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.